O Bom Dia Morada que tá começando. Antes, Gustavo Lima, Fora do Comum, música nova. Luan Santana, Nega, 33360098 ou facebook.com/Rádio Morada. O mesmo cara, talvez igual por fora, por dentro é outra história. O mesmo cara, talvez igual por fora, por dentro é outra história. Mas aprendeu de coração mais quente. Proibição de som nos pátios de postos de combustível, que pode agora inclusive virar uma lei estadual para conter a aglomeração, principalmente de jovens em postos de combustíveis. Lei do silêncio não é suficiente na visão desse deputado que quer agora criar uma lei específica sobre aglomeração em postos de combustível, Nancy. E poderá tornar-se proibido o uso de som nos postos de revenda de combustíveis localizados no estado de São Paulo, se for transformado em projeto, transformado em lei o projeto que é de autoria do deputado Sebastião Santos. Ele é do PRB e já foi aprovado em plenário. A proibição refere-se a qualquer pessoa que permanecer no posto de combustível com som que, de acordo com o parlamentar, ultrapasse o interior do veículo. O artigo 2º da propositura estabelece que os postos de combustível devem afixar cartazes em locais visíveis com os dizeres referentes a essa restrição. Na justificativa, o deputado afirma que atualmente os postos de gasolina têm sido referência para encontro de jovens, motivo pelo qual em todos os municípios do estado de São Paulo tem havido reclamações de usuários dos postos, funcionários e principalmente os moradores das redondezas. Para ele, apesar das diversas normas que regulamentam sons emitidos no trânsito, bem como os dispositivos previstos na Constituição Federal e em diversas leis específicas nos municípios, no estado também, tem havido um grande aumento de pessoas que utilizam o som da aparelhagem de seus veículos bem acima do nível permitido. Essa questão dos postos de combustíveis é uma realidade, realmente há essa aglomeração, há esse tumulto, a vizinhança principalmente dessas áreas dizem não suportar mais, mas a grande questão é que já existe a lei do silêncio, né? A lei que impede realmente a utilização de equipamentos sonoros acima dos limites permitidos após as 10 da noite, por exemplo, né? Essa lei não é respeitada. Então não adianta você criar uma outra se ela também não vai ser respeitada. E a lei trata essa proposta do deputado, que já foi aprovada em plenário, né? Sobre os pátios dos postos, né? Ou seja, se o cidadão estacionar na via pública ao lado de um posto, ele não vai estar incluído nessa lei. Então, quer dizer, não vai adiantar muita coisa, não vai resolver o nosso problema, né? Quando você começa a abrir muita exceção, você acaba abrindo brechas, né? Para dar argumento, contra-argumento para aqueles que estão fora da lei, né? Você até confunde os defensores da lei, né? Se já existe a lei, não seria a lei do silêncio, mas é a lei contra a perturbação do sossego público e que inclusive não estabelece nem horário, sequer horário. Simplesmente o sossego público não pode ser perturbado, independente do horário que for. Pode ser dia ou noite, quer dizer, tudo tem limite. Se a lei fosse realmente aplicada, fosse fiscalizada, não haveria necessidade de mais um remendo na colcha. Apenas um detalhe, só para a gente lembrar aqui dessa situação, aqui em Araraquara existe um caso específico. Tivemos um caso onde a promotoria entrou, atuou, uma pessoa aqui na Via Expressa, não foi isso? Foi. Essa pessoa acabou sendo multada, teve que pagar aí até a compra de um decibelímetro, se não me engano. Ou seja, existem ações que acontecem, mas infelizmente, como vocês mesmos podem comprovar aí, elas são muito pequenas ainda, perto da grande maioria das pessoas. O que existe hoje nos postos, e se percebe isso claramente, é que existe até uma competição entre os veículos para aquele que tem o som mais poderoso. A impressão que nós temos, né, pelo menos pelo silêncio nas reclamações, é que após essa autuação, e na verdade foram duas ano passado aqui em Araraquara, que partiu do Ministério Público, a situação nos postos parece que melhorou, né? Nós tivemos essa fiscalização e parece que o maior exemplo, a maior lei é realmente quando você percebe que não passa incólume, né? Que há punição, que há sanção, multas pesadas inclusive. Então, quando há realmente a presença do Ministério Público, da fiscalização, a coisa melhora. Do mais, não adianta escrever, assinar, criar uma lei que não vai resolver o nosso problema. Aliás, nós temos uma lei já aprovada, uma lei municipal, autoria do vereador Elias Chediek, aprovado ano passado, sancionada, que proíbe realmente a utilização de equipamentos sonoros externos, que proíbe realmente a utilização de equipamentos em vias públicas. Mas lhe pergunto, de agosto para cá não houve mais nenhum equipamento sonoro utilizado nas ruas? Houve, há e continuará havendo, porque não há fiscalização. Então, mais
a medida mais inteligente que a gente pode tomar, senhores deputados, né, que ficam aí se preocupando com essas questões específicas, a medida mais inteligente que a gente pode cobrar do Executivo é a fiscalização, que haja realmente equipes de fiscalização para que as leis sejam preservadas, que as leis sejam respeitadas. E as pessoas, evidentemente, têm que agir com o bom senso, né? Qual é a graça de você expor realmente o seu equipamento sonoro? Aí é uma outra pergunta que a gente faz também.